Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje é aquela série de vídeos, aperte os cintos, é hora da decolagem. E a viagem do vídeo de hoje é muito curiosa. É uma viagem que o apocalipse que é descrito na Bíblia já aconteceu, já passou, é coisa do passado. E por que que essa viagem existe? Da onde vem? Qual o argumento para sustentar essa viagem absurda e praticamente impensável? O próprio Apocalipse descrito na Bíblia. O que que fala no Apocalipse descrito na Bíblia? E, em partes, né? Não todo, que eu não lembro de tudo que fala lá. Mas em partes fala que o anticristo ia surgir, ia unificar, prometendo a paz, prometendo amor, e unificar todos para rezarem só para um único Deus, e ter só um único representante de Deus aqui na Terra e tudo mais. E aí aconteceu o Apocalipse, a salvação e tudo mais. O que aconteceu em algum momento da história, não sei precisamente quando, mas em algum momento durante o Império Romano? Porque o Império Romano durou durante vários e vários anos, acho mais de décadas, sei lá. E tiveram vários imperadores. E em algum momento o Império Romano acabou. Foi substituído por vários e vários reinados, praticamente um Game of Thrones da vida real. Tinham vários reinados, onde seus reis queriam ser poderosos, ao ampliar as fronteiras dos seus reinados e conquistarem um império maior do que era o Império de Roma antes, quando o último imperador morreu, né? Quando o último imperador foi assassinado, etc. Enfim, eu não lembro direito qual foi a história, se o último imperador tinha morrido ou tinha sido assassinado por uma conspiração do Senado lá de Roma, umas paradas assim. Mas, enfim, em algum momento ali durante o Império Romano, antes do final do Império Romano, em algum momento o que aconteceu? Foi imposto à força, foi criada uma lei que só poderia se louvar a um único Deus. E quem discordasse e quem questionasse os homens de Deus era preso, era morto, era torturado, se for acusado de herege, era morto na cruz. E o que aconteceu? Nós sabemos a parte da história, mas a história é contada de acordo com quem vence a guerra, né? Quem vence a guerra, quem sobrevive à guerra, conta a sua versão da história, impõe a sua verdade. E aí modifica o que quer modificar, torna herói quem quer tornar herói, torna vilão quem quer tornar vilão. Então, ou seja, o anticristo já veio. E o Apocalipse foi o quê? A guerra que se sucedeu após a queda do Império Romano. Após a queda do Império Romano, toda a guerra que teve pelos reinados, antes de se tornarem países, entre aspas, democráticos, etc. e tal, ainda foram reinados por muitos e muitos anos. E provavelmente naquela época também ocorreram mudanças climáticas devido a várias erupções vulcânicas na região lá do Vesúvio, etc. e tal. E existem provas e estudos científicos hoje feitos recentemente com a nossa tecnologia mais avançada que prova que onde era o deserto do Saara, onde é hoje o deserto do Saara, antigamente foi um oceano, antigamente foi um mar lá. Então teve uma mudança planetária, uma mudança climática, que transformou um lugar que era oceano se tornou um deserto. E um outro lugar que não era oceano se tornou oceano, porque essa água que estava onde é o deserto do Saara foi para outro lugar, ela não evaporou. Ela não teve aquecimento global naquela época a ponto de evaporar a água de um oceano, nem poluição, etc. Foi mudança planetária geográfica, mudança física planetária, etc. e tal. E provavelmente isso daí foi o Apocalipse. Igual podemos usar outro exemplo mais recente, os três furacões nos Estados Unidos, lá no lado da Flórida, lá, que acho que era na época José, não lembro o nome que deram para os três furacões lá, acho que até era José e Maria o nome dos furacões que colocaram. E teve uma ilha lá antes da Flórida, que nem era nos Estados Unidos, é outro país lá próximo lá da Flórida, destruiu 80% da ilha. Então imagina a galera que morava naquela ilha, a galera que mora naquela ilha, imagina que fosse uma galera restrita tecnologicamente em todos os aspectos, que nunca tivesse sido descoberta aquela ilha, não fizesse parte da sociedade moderna como faz, etc e tal.
está nas rotas de navegação, de avião, tem tecnologia lá na ilha, aeroporto, essas paradas todas. Mas imagina que numa época onde não existia os barcos, não existiam aviões, não existiam meios de comunicação, internet, telefone, nada, não existia nada disso. Se esses furacões passam naquela ilha, numa época dessa, para os moradores daquela ilha, aquilo lá é o apocalipse, aquilo lá é o fim do mundo. E eles vão contar para os filhos deles, para os netos, bisnetos, etc e tal, vão contando toda a geração. A mesma coisa os índios aqui do Brasil, as tribos indígenas que viviam no litoral quando os portugueses chegaram. Se aconteceu alguma coisa na noite anterior, se algum grupo de índios adolescentes rebeldes fez alguma coisa que, segundo os xamãs, segundo as lendas, os misticismos dos índios lá, não pode ser feito porque atrai demônios, essas paradas. Aí eles fizeram isso na noite anterior aos portugueses chegarem no Brasil. E eles, sabendo que os portugueses impuseram a força que eles se convertessem à cultura de Portugal, à linguagem de Portugal, à religião de Portugal, tanto que teve a primeira missa, eles tiveram que participar, foram impostos, foram obrigados a participar da missa, a se converter à religião dos colonizadores, etc. e tal. Então, assim, teve uma guerra, teve uma tortura rápida, dizem hoje em dia, que os portugueses chegaram, trocaram presentinhos, etc. Talvez tenha tido alguma coisa do tipo, mas por fatos históricos, os índios foram obrigados a aprender a cultura de Portugal, aprender a religião de Portugal e tudo mais. Então, assim, no ponto de vista dos índios, eles foram dominados. No ponto de vista dos índios que nunca tinham visto as caravelas, os barcos daquele jeito atravessar o oceano, nunca tinham visto roupas, armas, etc e tal, foi o demônio que chegou para eles. E aí eles vão contar essas histórias para os filhos, para o neto, etc. E vai se perdurar por anos e anos aquela história. Então, assim, será que faz sentido? Será que é só viagem? É como eu sempre digo nessa série de vídeos. É só viagem. Você tire suas próprias conclusões aí. E paz para todos. Fui.